Bom, gente, vamos falar um pouquinho de conflito? Conflito é aquela engrenagem, né? Aquela mola, não é nem engrenagem, é a mola que impulsiona a leitura. Nós, seres humanos, gostamos de ler sobre conflito. A gente não quer ler sobre florzinhas e passarinhos, né? Os seres humanos querem briga. O pau comendo. Exatamente. O Ariano Suassuna, aliás, numa entrevista, já dizia: você não pode contar como tudo está bem, que a pessoa não vai aguentar te ouvir. Você tem que começar a contar como você está passando mal, como as coisas estão te acontecendo, os seus problemas. Gente, problema, conflito. Tá? Encrenca, conflito. Aquilo que você quer e não consegue, conflito. Tudo isso é conflito e as pessoas se interessam. Mas deixa eu explicar um pouquinho melhor. E conflito vale para todo tipo de literatura, tá? Mesmo aqueles autores aí que estão se dirigindo a Dostoiévski, né? Eles com certeza falarão de conflito, porque Dostoiévski, em Crime e Castigo, por exemplo, ele faz a história, o passo inicial da história é um conflito. Qual conflito? Eu não lembro lá o nome do personagem, mas o personagem principal é pobre, não tem dinheiro e está devendo dinheiro. E ele precisa de dinheiro para comer. Então, veja, está dado o conflito. É um sujeito pobre que precisa de dinheiro, está devendo dinheiro para uma fulana que é, como se diz, alguém que pratica usura, né? É uma fulana que empresta dinheiro a juros, né? Então, esse é o conflito. E Dostoiévski joga lá em cima a chave, né? Então vejam que funciona para alta literatura ou literatura de gênero, tá, gente? O personagem se vê diante de um problema, não tem dinheiro, e se vê diante, então, de um desejo. O que ele acha? Ele acha que ele vai resolver o problema do dinheiro que ele está devendo para fulana lá, que é rica e que pratica usura. Ele acha que ele é melhor que ela, então ele resolve matá-la. Então ele vai lá para a loja dela com um machado debaixo do sobretudo e caput, mata a fulana. Então você vê aí mesmo um grande mestre da literatura, né, mostrando como é que você bota uma mola para a leitura de um romance, certo? E aí, nesse exemplo mesmo, usurária, obrigado, Edivaldo Calabrese, agiota, melhor, essa palavra é melhor, agiota, né? Vejam que o próprio Dostoiévski mostra como o conflito inicial nem sempre é o conflito que dá perfil à história. Então, isso é interessante vocês que estão escrevendo saberem. Às vezes, o conflito inicial é para dar o pontapé, para a história começar, mas o que vai realmente acontecer não é aquele conflito, tá? Por exemplo, no Crime e Castigo, o que vem a ser o conflito é, depois de matar a fulana, a agiota, o protagonista, que tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa, porque ele achava que era um tipo subhumano, né? Começa a se sentir corroído. Então, entra, na verdade, o verdadeiro conflito dessa história, o conflito dele com ele mesmo, que ele começa a achar que ele fez besteira. Basicamente, que ele pisou no tomate, que ele não devia ter feito isso. O conflito, então, ele pode ser algo externo, né? O personagem tem problemas com outro personagem, como esse estudante com a agiota. Pode ter conflito, assim, de várias pessoas com várias pessoas, mas, em geral, o protagonista tem alguma coisa que ele quer e que ele não consegue alcançar e que tem outra pessoa atrapalhando. Em geral é isso. Mas pode ser também
um conflito que é aprofundado ou revelado porque ele se torna um conflito interno. Isso é muito comum da gente ver personagens que são levados a fazer coisas extremas, né? Então, personagens que, pelo curso da história, como tinha um autor aqui comentando, um personagem que sofre trauma de guerra. Então, esse é o tipo do personagem que teve um conflito externo e aí passa a ter um interno. Ou seja, ele foi obrigado a ir para uma guerra e depois ele ficou com um conflito interno, ou seja, uma parte dele ficou em guerra com outra parte dele e ele não ficou bem. Até resolver isso, você tem um conflito que se aprofunde. Você pode também ter o conflito que revela o personagem, né? Ele achava que a vida era toda maravilhosa, por exemplo, esse personagem que foi para a guerra. Antes de ir para a guerra, ele achava que o país dele era ótimo, que o governo dele era lindo, que sei lá o quê. Aí ele foi para a guerra e, de repente, ele começou a achar que tudo aquilo era um absurdo, que nada merecia aquela mortandade, e o conflito externo, ou seja, ver pessoas morrendo, ele quase morreu, coisa assim, levou a um conflito interno e a revelar, né? Ou seja, o personagem então descobre que o país dele, ou o governo dele, não é tão maravilhoso assim. Por exemplo, eu estou aqui inventando alguma coisa, tá? Mas esse é um percurso muito comum. Muitas histórias fazem com que o personagem que estava lá confortável entra com um conflito externo que leva a um conflito interno que leva a uma mudança. Isso é extremamente comum. Quanto mais interessante você faz isso, e aí que tem os truques, né, gente? Tanto mais você atrai a atenção dos leitores. Gente, isso vale para não ficção também, tá? Porque a não ficção, veja, os livros de não ficção que vendem, eles têm exemplos. E os exemplos têm conflito. Né? É super comum. Um livro de não ficção, lá vem a história. O fulano, né, investiu tantos bilhões para fazer X na empresa Y e aí deu tudo errado. Conflito. Né? Aí ele recorreu a não sei o quê e deu mais errado ainda. Conflito. É uma forma de temperar a não ficção, né? Sim, os exemplos são um jeito perfeito de atrair atenção, porque aí você fica, nossa, fulano de tal, não sabia que ele tinha se ferrado tanto antes de dar certo, por exemplo, né? Aí, livro de autoajuda, sempre conta alguém lá, descabelado, em dívidas, deprimido, né? Sentado no sofá, só comendo batatinha frita, e depois sai e se torna maratonista. Quer dizer, você começa, em geral, com os exemplos, numa situação de conflito. Ou seja, a pessoa quer algo que ela não tem, quer algo que existem obstáculos para ela. E aí a não ficção vai tentar ensinar como é que ela resolve esses obstáculos. A ficção não necessariamente vai ensinar nada, a ficção vai jogar problema na cabeça do personagem para se tornar cada vez mais interessante. Tá? Sem compromisso, né, de ensinar alguma coisa para o leitor. Sim, o geral, e aqui que vem o comentário, né? Nos comentários de algumas outras lives, eu vi um pessoal dizendo: ela está falando que o autor não deve fazer discurso, mas isso é para autor novato. Não, gente. Vejam vocês, um dos grandes jeitos de mostrar uma ideia é pelo conflito. É maravilhoso. Em vez de fazer um personagem falar, você faz um personagem sofrer. Um personagem falão, fala. É chato. Agora, o personagem sofrer por algo que ele acredite, certo? Você está demonstrando a sua ideia sem fazer discurso. Conflitos são excelentes para expor ideias, tanto que vem sendo usado há milênios, né, como um recurso, tanto nos livros religiosos a gente tem as parábolas, né? Nos livros de autoajuda a gente tem os exemplos, nos livros de ficção a gente tem as histórias, desde as histórias infantis até as histórias de adultos, fica muito na cabeça, gente. Quando você explica uma pessoa com um problema,
sério e ela precisa sair dali por alguma razão. Quando o problema, o que ela quer, o desejo daquela pessoa e o obstáculo que atrapalha, quando tudo isso ecoa para o leitor, você atrai a atenção do leitor. O ser humano presta muito mais atenção nas histórias de sofrimento. Muito mais. Então, você mostrar um personagem encrencado é muito mais interessante do que um personagem que está tudo bem, que, aliás, é uma das coisas que eu vivo dizendo aqui, né? Como esporte seu de escrita, coloque seu personagem em encrenca e depois coloque ele em mais encrenca. De preferência, faça ele querer alguma coisa que não é fácil. E essa coisa que não é fácil fica mais difícil ao longo da história, porque atrapalha. Vem alguém que quer uma coisa contra ali. Vejam, qualquer livro de sucesso, sei lá, vou pegar um Harry Potter da vida, já falei do Harry Potter, né? Jogos Vorazes, eu gosto. Aquela fulaninha lá inicial, Katniss, não me lembro como é que ela chama, a protagonista dos Jogos Vorazes, ela é um exemplo de um conflito que ele vai mostrando várias caras. Ela começa uma menina que tem problemas de fome, né? Ela precisa alimentar a família dela. A família dela não tem o suficiente para comer. Então ela vai caçar num lugar que inclusive é proibido para trazer comida para a mãe e para a irmã, porque elas são pobres. Então, veja, a gente já tem um conflito inicial muito forte, né, e perfeitamente compreensível. Fome. E dificuldade de obter comida. E essa menina ainda vai ter um problema adicional. A irmã dela é escolhida para participar de uns jogos em que ela vai precisar competir com pessoas que vão querer matá-la. Então, ela, né, fica absolutamente paralisada e ela entra no lugar da irmã. Então, aí vem um outro conflito. Ela tem um conflito inicial de cuidar da família e um segundo conflito, que é participar de jogos em que todo mundo quer matá-la. Então, você veja como um livro que vai propondo conflitos e aí vai jogando as coisas no caminho da personagem com cada vez mais problemas, é o caso desse. Jogos Vorazes só tem problema, essa menina só enfrenta encrenca a cada virada, né? Mantém a atenção. Né? As pessoas ficam, nossa, ela é boa com arco e flecha, mas putz, ela vai ficar num jogo em que todo mundo é bom e todo mundo quer matá-la. Nossa, o que será que vai acontecer? E, né, exatamente, todo mundo quer matá-la. Né? Então, são formas de fazer com que a pessoa preste atenção jogando conflitos no personagem. E notem que esse livro, essa é uma série, né? São 3 livros, é uma correria para lá e para cá, luta, não sei o que lá. É um Big Brother, né? Porque é tudo televisionado, não sei o quê. Mas, vejam, serve para a autora fazer um discurso a respeito de governos totalitários e de liberdade. Serve para a autora demonstrar suas ideias a respeito de uma mídia vampiresca. Então, sem ela fazer discurso, ela mostra uma situação na qual ela expõe as ideias dela. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.